Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Peço aos irmãos que estejam abrindo na palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 39. Versículo 2 e 3 que nós vamos ler. Amém? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Amém? Pode se assentar. Essa história relata a história de José, que José viveu momentos bons e difíceis. E o tema nosso hoje é momentos bons e difíceis, mas Deus está com você. E naquele momento José, que vivia com seu pai, com seus irmãos, ele fazia tudo para agradar seu pai, tudo ele era obediente. Mas que eu aprendo com José uma coisa que é muito interessante para nós que vivemos da palavra. Que José fazia tudo por amor. Porque quando ele fazia as coisas por amor, Deus o prosperava em tudo. Então, quando seu pai presenteou ele com uma túnica, porque José agradava o seu pai em tudo. Porque tem momentos na vida que você tem que fazer por amor. Os irmãos de José não recebiam nada do seu pai porque eles faziam por obrigação. Então nós temos que entender o que é por amor e o que é por obrigação. E quando José recebe aquela túnica do seu pai, que era uma túnica, eu acho que muito linda, porque era várias cores, eu fico me pensando assim, que naquele momento já começou a ter um problema na família. Os seus irmãos começaram a ter ciúme e odiar a José. Mas Deus também trabalha na vida de José e começou a dar sonho a José. E no segundo sonho que José teve, ele teve um sonho que o sol e a lua e as estrelas se curvavam, se inclinavam para ele. Então seu pai também indignou com aquilo, achando assim, mas nós vamos ser obedientes a você, José? Porque eles não entendiam aquilo que era o sonho. Então José obedecia o pai dele, e o seu pai pede para que ele veja o que os irmãos faziam, o que os irmãos estavam fazendo. E José é levado para estar onde que os irmãos deles estavam. E quando José se aproxima perto dos irmãos, os irmãos já começam a planejar algo. Lá já veio o sonhador. Vamos matá-lo. Primeira coisa que eles pensaram era matar José. Mas Rubens, que era o irmão mais velho, não. Vamos jogar ele nessa cisterna. E quando José se aproxima, ele é jogado naquela cisterna, irmão. Imagina uma cisterna escura, uma cisterna que não tinha água, e ele ali, sozinho naquele lugar. E ele estava ali tramando o que faria, até que os ismaelitas começaram a aparecer, que ismaelitas eram homens que prendiam os escravos para vender, eles viviam daquilo. Então eles tiveram uma ideia de vender José por 20 moedas naquela época. E José é vendido. E José começa a sair daquilo que era bom para o mais difícil. Então José ali vai levando para o deserto, como escravo, amarrado, açoitado. Às vezes estava ali dormindo no relento, porque no deserto de dia é quente, mas à noite faz muito frio. Imagina José naquela situação. Mas José chega no Egito. E quando José chega no Egito, ali havia um homem da guarda do exército chamado Potifar. E Potifar olha para aquele jovem e vê uma diferença naquele jovem, um jovem formoso. E ele era diferente dos egípcios. Porque quando você tem Deus no seu coração, na sua vida, você é diferente. Então José ali é comprado por Potifar. Então ali José já começa a viver uma coisa boa.
José começa a estar ali fazendo as coisas para Potifar. Por isso que eu falo, José fazia por amor, não por obrigação. Porque quando você faz com amor, tudo acontece o melhor. E José cuidava de tudo. Potifar não botava a mão em nada, porque tudo estava na mão de José. E eu imagino que José ali, ele andava livremente. José podia sair na rua e voltar a hora que ele queria. Porque José estava debaixo da obediência do seu Senhor. Porque tudo que ele fazia, Deus prosperava na vida dele. Mas Deus estava com ele. Porque a gente vivemos no tempo que nós temos tempos bons, nós temos tempos difíceis. Mas Deus nunca deixa você sozinho. Porque Deus está com você todo o tempo. Não importa a situação, se é boa ou se é difícil. Porque hoje nós vivemos um tempo que hoje eu posso estar bom, amanhã as coisas podem estar difíceis. Mas eu creio nesse Deus, porque esse Deus sempre está conosco. A situação de José era boa por um lado, mas difícil para o outro. Então José começa ali a dar ordens, outros servos, começa a comandar aquela casa, porque José já começa a governar a casa de Potifar. Ele começa com um trabalho pequeno, diante daquilo que viria mais para frente. Porque Deus às vezes te coloca umas coisas pequenas, para mais para frente colocar as coisas maiores. Então José estava ali, assim como ele era obediente a Jacó, ele também era obediente ao seu Senhor. Não importaria que aquele homem era de Israel, não. Ele estava debaixo de uma obediência. Porque aquele homem tirou ele de ser açoitado. Tirou ele, às vezes, que não podia se alimentar como escravo. Ali ele deu a José tudo. Roupas. Ele podia tomar banho, ele podia se alimentar. Porque José ali já estava vivendo uma vida totalmente diferente do que ele estava vivendo ali no deserto. Mas interessante que a palavra sempre nos ensina. Você vai passar pelo deserto. Mas Deus tem coisas melhores na frente. Assim a palavra do Senhor nos ensina que José passou por todas as dificuldades, mas ele confiava em Deus. Porque ele não tinha um pai mais próximo. Mesmo que os irmãos dele fez aquilo com ele, ele não tinha os irmãos mais. Ele não tinha sua mãe mais para abraçá-lo. Não tinha aquelas pessoas que rodeavam ele mais. O que ele vivia ali era só com Potifar, a sua esposa, e aqueles servos que trabalhavam com ele. Eram pessoas diferentes. Eram pessoas totalmente de outras doutrinas, de outras religiões. Mas José não perdeu a esperança no Senhor. Então José ali passa por outro momento difícil. Porque agora a esposa de Potifar começa a assediar José. Porque era um menino jovem, formoso, né? Então ela começa a se insinuar para cima de José. Mas José era um homem reto, correto. E ele não podia pecar contra o seu Senhor. Então José, naquele momento, ele corre. Só que ela usou de uma astúcia ali para pegar José. Então, quando José é apresentado ao seu patrão, o seu Senhor, ele não queria saber o que José tinha para falar, mas ele preferiu ouvir a sua esposa, porque ele confiava nela. Agora José sai do momento bom e vai para um momento difícil de novo. José vai para a prisão de novo. Agora José já não tem liberdade. José não pode sair para fora, não pode ver mais nada lá fora. O que ele pode ver agora é aquilo que ele está ali naquele momento, aonde que ele estava com outras pessoas que fizeram algum delito, mataram, fizeram coisa muito mais pior que José. E José começou ali a trabalhar no cárcere. E o que mais me chama a atenção nesse versículo 39, que a gente estava lendo, a mesma palavra que eu lia antes, ela também se confirma aqui de novo. No versículo 21 fala: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E no versículo 23 fala: e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava.
Olha outra situação que Deus prosperava na vida de José. Eram outras situações difíceis, mas José estava vivendo o melhor de Deus naquele lugar. José estava vivendo aquilo que Deus tinha para ele. Porque antes de José nascer, Deus já tinha preparado algo maior para José. Porque José estava naquele lugar, não foi à toa não, porque Deus estava mostrando aquele povo que ali estava, o poder dele e a glória dele, através de José. Então ali José continua trabalhando naquele cárcere, cuidando de tudo, arrumando. Ali aqueles presos ficavam pelos cuidados dele. Eles ficavam livremente andando para lá e para cá. Eles tinham uma convivência com José. Eles gostavam de conversar com José. Eu imagino que José, dentro daquela cadeia, naquela prisão, ele começou a falar do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Porque era um homem de Deus que as pessoas viam diferença em José. Um dia dele nós estávamos conversando aqui, numa reunião, e a gente, pastor nos ensina isso. As pessoas veem diferença. Você é crente pela sua atitude, pelo jeito que você anda, pelo jeito que você se move, ou você move, você vê que tem uma diferença. As pessoas que te conheceu antes, vai ver uma pessoa transformada. José, ele estava com o pai dele, mas José continuou da mesma forma, num outro país totalmente diferente, numa situação totalmente desigual. E José não perdia a esperança, porque o que nós não podemos perder é a esperança no Senhor. Nós não podemos perder a confiança no Senhor e acreditar sempre que Ele pode. Momentos bons virão, momentos difíceis também virão. Então Deus trabalha das duas formas, no momento bom e no momento difícil. No momento bom, você está vivendo aquilo que Deus tem para você. No momento difícil, Deus está te preparando. Então José estava sendo preparado nesse lugar. Agora José ali estava onde o copeiro e o padeiro estavam ali. E eles tiveram dois sonhos. E José interpretou todos os dois sonhos, porque José, ele discernia os sonhos através de Deus, ele dependia de Deus. Até que Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E passou 2 anos, irmão. José estava esquecido. Mas pode ter certeza, você vai estar esquecido sim, mas Deus não esquece de você não. Então, naquele momento, aquele copeiro, ele lembra de José, olha, tem um rapaz lá que é hebreu, do povo de Israel, e quando nós estávamos na prisão, ele interpretou o sonho meu e do padeiro, aonde o padeiro ia morrer e eu ia voltar para o lugar que eu estava. Então, esse rapaz chama José. Então, o rei manda chamar José. José estava com a roupa de preso, eles colocam outra roupa para estar perante o Senhor. Olha como é que Deus fala nessa hora. A roupa que não valia nada fica lá. Agora perante o Senhor, a roupa agora se muda. Diante do Senhor, agora as vestes não é as mesmas vestes. E José ali pergunta o rei qual que era o sonho. E naquele momento o rei fala com ele aquele sonho. Então, ele interpreta o sonho, aonde que viria 7 anos de coisas boas, mas 7 anos de coisas difíceis. A fome viria. Então ele falou, Deus está falando para o Senhor, que vai ter tempo de bonança, mas vai ter tempo também de fome e de miséria. Então, o rei se encantou com José, sabia que ele tinha o Espírito de Deus, porque quando o homem tem o Espírito de Deus, não há nada difícil que não interpreta, porque Deus não oculta, Ele revela. Então José ali interpretou aquele sonho, e ele precisava de alguém para cuidar do reino dele, para que aquilo ali não passasse fome, aquele reino não passasse fome. Então Deus ali, o faraó olha para José e coloca José como governador. Agora as coisas estão melhorando. José agora não tinha casa ali, naqueles momentos ele só vivia de favor. Agora José tem uma casa, um palácio para ele morar. Agora aqueles homens que José era obediente, agora eles obedecem a José. Por que eu falo isso, irmão? Porque tempo difícil José passou, não foi fácil o que ele viveu. Nós até um dia conversamos com o nosso pastor, se José soubesse o que ele queria passar, ele não queria não, irmão.
Porque Deus não te revela antes. Porque se Ele revelar antes, você não vai chegar até o fim. Mas tenha certeza que Deus está com você naquele lugar. E o lugar não importa. Se o lugar não é aquilo que você sonhou, ou se é aquilo que você esperava. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem tudo para você, meu irmão. Não importa o que você tem passado. Mas nós estamos aqui para viver os momentos bons e os momentos difíceis. Jesus nos prova muito isso. Ele passou momentos bons, quando ele estava curando, quando ele estava pregando a palavra, mas ele teve o difícil, que era morrer por mim e por você. Então, os discípulos também da mesma forma, eles tiveram os momentos bons, que quando Jesus estava com ele ali, Jesus curava, eles também estavam no momento bom. Mas agora eles passaram por um momento difícil. Porque eles também entregaram a vida deles para esse evangelho que hoje nós buscamos. Porque é a palavra do Senhor. Então você nunca esquece. O momento bom virá, o momento difícil virá. Mas eu quero que você entenda. Não perde a fé no Senhor. Não perde a confiança no nosso Deus. Porque você só vai superar tudo isso se Deus estiver com você. Porque só Ele pode fazer o melhor. Só Ele pode te dar aquilo que Ele quer no coração dEle, não do nosso coração. O desejo de José não era para estar naquele lugar. Se fosse olhar pela vida de José, ele não queria estar ali sendo maltratado, sofrendo, ele queria estar lá com Jacó. Ele queria estar na terra de Canaã, onde que manava mel e leite. Onde que ali foi descido o maná, ia descer o maná. Porque ele saiu de uma terra que Deus tinha prometido para o teu povo. Mas é o momento que Deus tira você de um lugar e põe em outro. Para que você prospere também naquele lugar. Porque Deus ele está ali te mostrando que Ele não vai te largar em momento nenhum. Porque José não tinha o olho do pai dele, mas ele tinha o olhar de Deus. Ele tinha o abraço de Deus na vida dele. Ele tinha o amor de Deus na vida dele. Ele tinha o sustento do Senhor todo o tempo com ele ali. Porque José, ele olhava para o céu sempre e sabia, o meu Redentor está no céu. O meu Salvador está no céu. É a mesma forma que eu te falo dessa noite. Espera os tempos bons, mas sabe que também terá os tempos difíceis. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite para o nosso coração. Aleluia. Vamos levantar, vamos cantar um louvor? Pois te ergui, chamei o teu nome, pertences a mim. Onde quer que tu fores, não precisa temer, estarei junto a ti. Eu te formei, te escolhi, o meu filho entreguei por amor de ti, para que tenha paz e saiba que jamais me esquecerei de ti. Quando por muitas águas tiver que passar, não temas, porque contigo passarei. Quando os rios da vida tentarem te afogar, eu te protegerei. Quando em meio ao fogo estiveres também, não irás te queimar, pois ali estarei. E as chamas do mundo não arderão em ti, pois pertences a mim. Diante dos meus olhos tu sempre estarás, e por amar-te tanto não irei te deixar. Preciosa é tua vida, e o que necessita em me encontrarás. Eu te formei, te escolhi, o
esquecerei de ti. Quando por muitas águas tiver que passar, não temas, porque contigo passarei. Quando os rios da vida tentarem te afogar, eu te protegerei. Quando em meio ao fogo estiveres também, não irás te queimar, pois ali estarei. E as chamas do mundo não arderão em ti, pois pertences a mim. Quando por muitas águas tiver que passar, não temas, porque Aleluia. contigo passarei. Aleluia. Quando os rios da vida tentarem te afogar, eu te protegerei. Quando em meio ao fogo estiveres também, não irás te queimar, pois ali estarei. E as chamas do mundo não arderão em ti, pois pertences a mim. Aleluia, Senhor. E Aleluia, meu as Deus. chamas do mundo Aleluia. não arderão em ti, Aleluia. pois pertences a mim. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Como é bom, né? Ser guardado pelo Senhor. O seu cuidado está sempre juntamente com você. Amém? Não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar aqui os nossos olhos, orarmos aqui pelas vidas que estão nos lares, que nos acompanham. Nesta hora, a mão de Deus possa estar aí na sua casa. Você que precisa de uma bênção, nós vamos orar. E Deus, aí no seu lar, vai operar uma grande bênção na sua vida. Amém? Toda a igreja deve acompanhar essa oração. Senhor, nós suplicamos nesta hora. Meu Deus, cada vida, meu Deus, que se encontra nos lares, necessita nesta noite de uma palavra do Senhor. Meu Deus, nós possamos nesta hora, meu Deus, enviar diante essas vidas, meu Deus, suplicar ao Senhor a presença do Senhor em cada lar nesta noite. Que haja nesta noite libertações, curas, meu Deus, que nesta noite, meu Deus, os sinais visíveis do Senhor possam se fazer presente em cada lar. Mas o mais que nós pedimos nesta noite, que a sua presença venha nessa hora, meu Deus, adentrar em cada casa nesta noite, e que eles possam sentir o toque do teu Espírito Santo. Meu Deus, este toque transformador, libertador, este toque, Senhor, que nos traz e nos convence que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, Senhor. Que nesta noite, Senhor, vidas que estão, meu Deus, nos vícios, vidas, meu Deus, que estão, meu Deus, até mesmo, meu Deus, em meio às drogas, em meio a prostituições, meu Deus, que nesta noite nós oramos, que seja uma noite de libertação, Senhor, que as vidas venham se render ao Senhor, e saber que elas não mais são escravos do pecado, porque Jesus Cristo já tem libertado essas vidas nesses lares nessa noite. Nós oramos, Senhor, e cremos que haverá uma grande transformação de vidas nesta noite, Senhor. Essas vidas estão rendendo ao Senhor nesta hora e dizendo: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo cura as enfermidades da alma e a vida que estão feridas a sua alma. Nesta noite, o Senhor está curando, meu Deus, a sua alma nesta noite, dando a você tranquilidade, um sono tranquilo nesta noite. Você vai deitar na sua cama e você vai entender: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu Deus, leva essa palavra nesta noite a todos os lares,
E crendo, meu Deus, nessa operação do Teu Espírito Santo, nós oramos. Em nome de Jesus, todos digam amém.